Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de Bioquímica Metabólica e Biologia Molecular. Nessa videoaula, discutirei com vocês aqui dois conceitos muito importantes. O primeiro é o conceito de fermentação, que é uma via alternativa que é utilizada para fazer a regeneração, a reoxidação do NAD. E comentarei também como que a glicólise, isto é, aquele processo que pega a molécula de glicose, quebra ela através de 10 reações bioquímicas, formando duas moléculas de piruvato, é regulado. Beleza? Bem, quando a gente comentou acerca da glicólise, eu falei que ao término do processo foi formado duas moléculas de piruvato. E o piruvato, a depender das condições a qual ele se encontra, isto é, sendo uma condição anaeróbia, que é uma condição na ausência de gás oxigênio, ou uma condição aeróbia, que é quando tem gás oxigênio, ele tem destinos diferentes. Ora, ele pode entrar no processo denominado como cadeia respiratória, ciclo de Krebs, ou ele pode ser fermentado. E aí, dentro da fermentação, eu havia discutido com vocês que existe três modalidades de fermentação. Então, são elas a fermentação alcoólica, lática e eloica, né? No entanto, o mais importante que eu preciso que vocês se atentem é que a fermentação ela pode ser basicamente conceituada como destino anaeróbio do piruvato, tá? Então, como eu falei para vocês, o NAD+, que ele é consumido aí na formação do 1,3-bifosfato-glicerato, ele deve ser obrigatoriamente ser regenerado para que aconteça o prosseguimento da glicólise. Tá? Então, na presença de gás oxigênio, esse NAD ele é regenerado aí pela fosforilação oxidativa que acontece nas mitocôndrias e nas condições anaeróbias, isto é, quando não tem gás oxigênio, por exemplo, numa situação de exercício prolongado, a própria musculatura ela vai fazer o quê? Ela pega o piruvato e é reduzido pelo NADH+, produzindo lactato, tá? E aí, nesse processo, você tem também a regeneração do NAD+, tá? Em uma reação que ela é catalisada pela lactato desidrogenase. Então, o piruvato ele é regenerado e forma o ácido lático, tá? Você também tem aqui o piruvato na fermentação alcoólica, sendo convertido aqui pela piruvato descarboxilase em acetaldeído, e o acetaldeído, sob a ação da álcool desidrogenase, forma o etanol. O mais importante é que vocês precisam se ater que nesse processo pouca energia é extraída, ou seja, a glicose que foi agora convertida a piruvato, diferentemente da glicólise ou do ciclo de Krebs ou da cadeia respiratória, pouco ATP é formado, tá? E aí o terceiro destino, ou seja, a oxidação completa no ciclo de Krebs do piruvato, pode permitir, por exemplo, 15 vezes mais energia do que a glicólise. De maneira qual você tem aqui, ó, a glicose mais 2 fosfatos inorgânicos, mais 2 ATP, mais 2 hidrogênios, formando 2 etanol, nananana. E isso daqui é a fermentação alcoólica. Alcoólica porque ela tem a formação aqui do dióxido de carbono, tá? Já fica a dica. Fermentação alcoólica tem formação de dióxido de carbono. Já a fermentação lática, por sua vez, ela vai formar 2 ATPs também, no entanto, não tem-se formação aqui de dióxido de carbono, beleza? Posto isto, a fermentação alcoólica, ela basicamente parte da premissa na qual você tem um piruvato, o piruvato sob a ação de uma enzima chamada de piruvato descarboxilase, que ela é ausente aqui no tecido de vertebrados, é convertido agora em acetaldeído, o acetaldeído, por sua vez, sob a ação da álcool desidrogenase, forma aqui o etanol e também produz aí dióxido de carbono. Nesse processo no qual o acetaldeído é convertido a etanol mediante a álcool desidrogenase, você tem aqui a reoxidação do NAD+, tá? Um aspecto muito importante a ser destacado aqui, e isso pode eventualmente aparecer aí em algum concurso ou prova, é que o acetaldeído dentro da via da fermentação alcoólica é denominado aqui como aceptor final de elétrons, beleza? Então ele é o receptor final de elétrons dentro da fermentação alcoólica. Beleza? Posto isto, ainda é importante ser destacado a vocês que
nós temos aqui uma situação denominada como a tiamina pirofosfato, que é uma coenzima da enzima piruvato descarboxilase. Ela é derivada da vitamina B1 e aqui no levedo de cerveja, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, ela é a principal fonte aqui de vitamina B1, tá? Outro detalhe muito importante é que a piruvato carboxilase em leveduras, por exemplo, vai formar aqui as bolhas no pão, que é em decorrência aqui do aumento da concentração de dióxido de carbono, beleza? Por sua vez, nós temos ainda agora a fermentação lática. Na fermentação lática, nós temos aqui o piruvato sobre a ação da lactato desidrogenase, formando o lactato. Como eu falei para vocês, diferentemente da fermentação alcoólica, não tem-se aqui a produção de dióxido de carbono. Outro aspecto também a ser destacado é que na fermentação lática, o piruvato é o aceptor final de elétrons, tá? A fermentação lática ela é muito comum de acontecer aqui em eritrócitos, ou seja, nas hemácias, músculos em contração vigorosa e aí alguns micro-organismos, como por exemplo lactobacilos, tá bom? A lactato desidrogenase ela vai catalisar aqui a oxidação do NADH e vai fazer a redução do piruvato a lactato, beleza? Um aspecto muito importante a ser destacado é que o lactato que foi formado aqui na fermentação láctica, ele é obrigatoriamente exportado da célula e ele pode ser convertido novamente em piruvato. Posto isto, é importante ainda ser destacado que grande parte desse lactato ele obrigatoriamente sai, por exemplo, da musculatura e ele pode ser direcionado para o fígado, onde que ele é reutilizado, ele é interconvertido à glicose, de maneira a qual essa interconversão de lactato à glicose acontece aqui no ciclo de Crawley, e a ideia é de que, preciso produzir mais glicose para que o ciclo de produção de ATP continue, tá? Posto isto, é importante ainda destacar a vocês que geralmente quando a gente fala de glicólise, todo mundo fala, é só a glicose que é utilizada na via glicolítica. E a ideia é que a gente pode pegar outras hexoses, como por exemplo, frutose, galactose e fazer uma interconversão à glicose. Então, o que é mais importante vocês saberem é que a glicose não é a única hexose que vai entrar na via glicolítica. A gente pode ter, por exemplo, a utilização de sacarídeos como a lactose, trealose, sacarose, a frutose, manose, galactose, que servem como substratos para fazer a formação aí de glicose e, por sua vez, ser utilizada aqui na glicólise. O fato importante a ser destacado é que a glicose ela é preferencialmente utilizada, mas não quer dizer que seja a única, tá? Então nós temos aqui todo um aparato de várias enzimas que conseguem fazer a interconversão dessas outras hexoses para que eventualmente possam ser utilizadas aqui pela via glicolítica, beleza? Posto isto, eu pego por exemplo aqui a galactose, que é um exemplo clássico de uma hexose, que ela pode ser convertida à glicose por uma série de vários passos enzimáticos. Então, a galactose, ela pode passar aqui sobre a ação da galactoxinase, tá? Formando aqui a galactose 1-fosfato. A galactose 1-fosfato é convertida sobre a ação da galactose 1-fosfato uridiltransferase a UDP galactose. A UDP galactose 4 epimerase forma aqui a UDP glicose e por aí vai. O fato é que você tem vários processos enzimáticos que conseguem fazer a interconversão de uma hexose em glicose. Beleza? Bem, um aspecto muito importante a ser destacado aqui é que existe uma doença metabólica que é ocasionada aqui em decorrência da incapacidade de metabolização da galactose. Então, por exemplo, na ausência dessa enzima aqui, a galactose 1-fosfato uridiltransferase, a gente pode ter algumas doenças, como por exemplo, retardo mental, hepatomegalia, icterícia, cirrose, atraso no crescimento, pode haver aqui a formação de catarata, tá? E aí o tratamento basicamente consiste no evitar por exemplo, o consumo de produtos lácteos. Um outro processo aí que é muito comum também é quando tem-se intolerância à lactose,
tá? Então, alguns adultos eles não conseguem produzir uma enzima chamada de lactase, e a lactase é justamente a enzima que consegue catalisar a lactose, formando aí galactose e glicose, tá? Então, a lactose ela é metabolizada pelo lactato, liberando aí metano e gás hidrogênio por bactérias intestinais anaeróbias, que vai causar aí os fenômenos de flatulência, tá? O lactato, por sua vez, também ele provoca aqui diarreia por questão osmótica, tá? E aí isso daqui está associado com as câimbras abdominais, perdão. Ou seja, quando uma pessoa é intolerante à lactose, por sua vez, ela acaba tendo aí esses eventos de flatulência, ou seja, ela solta muito pum, sente bastante dores abdominais, tá? E aí, um aspecto muito importante é que, como eu falei para vocês, existe toda uma regulação da glicólise. A via glicolítica ela tem um duplo papel no processo de metabolismo, porque, ora, ela faz a degradação da glicose para gerar ATP, e por sua vez ela fornece blocos de construção para nucleotídeos e ácidos graxos, ou seja, ao longo do processo de glicólise nós temos aí a formação de vários substratos, vários metabólitos que podem ser direcionados para outras vias metabólicas, como por exemplo a formação de nucleotídeos, ácidos graxos, e aí por sua vez a glicólise ela precisa ser extremamente controlada, tá? Basicamente, nós temos aqui dentro da glicólise, eu já falei nas aulas anteriores, 3 reações que são extremamente importantes. Que são elas: a que é intermediada aqui pela fosfofrutoquinase 1, que é a terceira reação metabólica da via glicolítica. Nós temos a primeira reação metabólica, que é formada aqui por essas duas isozimas, né? A hexoquinase e a glicoquinase. Lembrando-se que a hexoquinase ela está no músculo e a glicoquinase ela está no fígado. E a piruvatoquinase, que é a última reação, que é a 10ª reação da via glicolítica. De maneira a qual a gente vai ter aqui pontos de controle. E esses controles eles podem ser um controle alostérico, ou pode haver aqui uma modificação convalente, ou até mesmo um controle de expressão de proteínas. Vamos entender o que significa isso. A regulação alostérica é uma situação na qual muitas enzimas são controladas, tá? E aí elas são controladas de que maneira? Por alguns efetores que muitas vezes nada mais são do que produtos ou até mesmo coenzimas na via metabólica, tá? Mas não necessariamente associados com enzimas da própria via em questão, tá? Então você tem aqui regulação por retroalimentação. Beleza? Você pode ter aqui a modificação covalente, que basicamente nada mais é do que uma situação na qual muitas enzimas que regulam aí diversos fluxos das vias têm sítios específicos que podem ser enzimaticamente fosforilados, tá? Ou até mesmo pode haver aqui uma desfosforilação. Um aspecto muito importante é que isso aqui tem uma regulação a nível hormonal. A regulação alostérica ela acontece aqui em milissegundos. A modificação covalente ela acontece em minutos e o controle da expressão de proteínas ocorre aqui em horas, beleza? O aspecto que eu quero trazer a vocês é que, se nós pensarmos nos processos 1 e 2, eu preciso que vocês entendam que a regulação alostérica ou a modificação covalente, ela pode responder rapidamente, a cerca de segundos, milissegundos ou até mesmo minutos, aos estímulos externos, tá? Então a gente pode falar que a regulação alostérica e a modificação covalente são basicamente mecanismos de controle de curto prazo. Ao passo que o controle da expressão de proteínas é um processo mais lento, que vai acontecer em horas ou até mesmo dias, tá? Que a gente vai falar que é uma regulação de longo prazo. Um aspecto muito importante a ser destacado é que a regulação da glicólise ela é completamente diferente no músculo e no fígado, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de regulação da glicólise no músculo, um aspecto muito importante a ser destacado é a fosfofrutoquinase, que é o principal ponto de regulação aqui. Por quê? É uma enzima comprometida com a via glicolítica, de maneira qual a hexoquinase e a piruvatoquinase atuam sobre os metabólitos de outras vias. Então vamos lá. A fosfofrutoquinase 1 ela é extremamente sensível à carga energética. Então,
que a gente precisa entender? Quando você tem uma alta concentração de ATP, ou seja, tem bastante energia, ela, por sua vez, é inibida, tá? Porque a pessoa tem bastante energia, então não há necessidade de que ela faça aí a sua atividade catalítica. No entanto, quando você tem uma alta concentração AMP, ADP, ou seja, você tem a adenosina monofosfato ou adenina monodifosfato, ela acaba sendo ativada porque você tem um baixo teor energético. Então ela precisa trabalhar a milhão para aumentar essas concentrações aqui de ATP, tá? Numa situação na qual você tem uma alta concentração de prótons de hidrogênio, ela é inibida porque ela vai falar, ó, tem bastante piruvato, vamos sinalizar para que você tenha aí a presença do lactato, tá? Outro aspecto muito importante que eu preciso trazer para vocês é o seguinte, ó. Numa situação de repouso que a glicólise é inibida, você tem toda a via aqui, certo? E aí você pode também ter uma regulação pela alanina, que ela é sintetizada aqui a partir do piruvato. Beleza? Um aspecto muito importante a ser destacado é que quando a gente fala de glicólise, o músculo é meio invejoso, né? Porque ele continua produzindo glicose, ATP só para si, tá? E você tem aqui alguns pontos de estimulação anterógrada, que nada mais é do que uma retroalimentação positiva. Então, por exemplo, ó, a piruvato quinase ela consegue ser regulada pela frutose 1,6-bifosfato. Já no fígado, a pegada é um pouquinho diferente, porque o fígado ele basicamente tem uma função de tamponar a glicose para o cérebro e o rim, tá? Então, qual que é a grande sacada aqui? A fosfofrutoquinase 1 ela é regulada também aqui pelas concentrações de ATP, tá? Então é todo aquele contrabalanço. Se tem muito ATP, não há necessidade dela estar funcionando. Se tem pouco ATP, ela começa a funcionar, tá? Os prótons de hidrogênio não tem nenhum efeito, tá? Então o fígado não produz lactato. E a concentração de citrato indica a presença aqui de blocos de construção e aí por sua vez acaba inibindo a fosfofrutoquinase, tá? Então aqui, ó, a frutose 6-fosfatos mais ATP forma isso aqui, beleza? Um aspecto muito importante é que a frutose 2,6-bifosfato acaba sendo um fator ativador formado aqui pela fosfoquinase do tipo 2, tá? Então, se tem uma alta concentração aqui de frutose 6-fosfato, a síntese da frutose 2,6-bifosfato, perdão, gente, acaba sendo favorecido, tá? Por sua vez, a glicoquinase, que é o que a gente chama aqui de exoquinase do tipo 4, é uma isoenzima hepática, é aquela primeira enzima lá da via glicolítica. Ela é menos ativa sobre a glicose, ela tem um KM aqui de aproximadamente 50 vezes menor do que a exoquinase, tá? A função da glicoquinase é justamente fosforilar a glicose somente quando essa é farta no fígado, e ela fornece aqui a glicose 6-fosfato para síntese de glicogênio, tá? Ela não é inibida pela glicose 6-fosfato, então não acontece retroalimentação negativa. E ela está diretamente atrelada com a disponibilidade de glicose, tá? A inibição mediada aqui pela frutose 6-fosfato acaba por ativar aqui o sequestro nuclear, sinalizando aqui baixa concentração de glicose, e o aumento da glicose mobiliza aqui a glicoquinase para o citoplasma. Aí você vai falar, professor, entendi bolhufas do que o senhor falou. Então vamos lá. Uma situação na qual você tem um aumento da glicose, você acaba fazendo com que haja toda uma sinalização aqui para a região do núcleo, de maneira a qual a glicoquinase ela sai e vai fazer o quê? Sinalizar os glúteos aqui do fígado, o glúteo 2, que é um transportador de glicose, para fazer aí essa captação de glicose, beleza? Um aspecto muito importante ainda é a piruvato quinase, que acontece aqui uma regulação alostérica anterógrada, que ela é mediada pela frutose 1,6-bifosfato, e acontece a inibição aqui por ATP e alanina, tá? Um aspecto muito importante é que a isoenzima do tipo L, levógena, tá? Ela é sujeita a uma regulação hormonal, ou seja, existe aí toda uma modificação covalente que é reversível via glucagon e insulina, beleza? Então aqui tem a esquematização. A literatura adotada foi essa. Em específico eu utilizei aqui o Voigt, tá? Porque Voigt é vida. O capítulo 17, tá bom?
O mais importante que eu quero trazer para vocês é que quando a gente fala de regulação metabólica, nada mais é do que um processo que vai regular o fluxo de metabólitos através de uma enzima, tá? O controle metabólico, pessoal, é a força exercida aí pelas enzimas da via em resposta aos sinais externos, de maneira a qual isso visa o aumento ou a diminuição desse fluxo metabólico. Beleza? Tranquilo? Então, se você tiver curtido, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, convide outros colegas que me ajuda bastante, tá bom? Super beijo e até a próxima. Fui!